que é Ética e Liberdade. E para compor a mesa, eu convido aqui o professor Adroaldo Catão, graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, mestre e doutor em Teoria do Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas. Eu gostaria de convidar também aqui para compor a mesa o professor Antônio Jorge Pereira Júnior, doutor, mestre e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, e professor do programa em mestrado e doutorado em Direito da Universidade de Fortaleza, PPGD Unifor. Cada um deles terá um tempo de 25 minutos para suas exposições, começando a partir de agora. Agora eu passo a minha palavra para o professor Adroaldo Catão. Boa tarde. Tem alguém aí? Tem. Ele vai lá pegar. Bom, gente, boa tarde. Queria inicialmente agradecer o convite para estar nesse evento mais uma vez. Eu tive aqui há 2 anos, em 2014, aqui em Fortaleza, na Semana da Liberdade. E percebo que não só o evento, como todo o pensamento relacionado às ideias da liberdade tem crescido muito, né? Isso me dá uma satisfação enorme, né? Fico muito feliz de ver que o movimento aqui, liderado pelo nosso querido professor, o carequinha sexy, cadê ele? Rodrigo Marinho, cadê ele? Lá fora. Na minha palestra ele sai. Ele sabe que eu vou falar mal dele. Então, parabenizá-lo, né, pelo ativismo, pelo empreendedorismo que ele traz a todo o movimento pela liberdade no Brasil, né? Pois bem, então eu resolvi falar um pouco para vocês sobre algumas perplexidades que eu ando tendo na leitura da epistemologia da escola austríaca, principalmente em Hayek, com os estudos que eu já, enfim, patrocinava, né, no meu doutorado e no meu grupo de pesquisa lá na Universidade Federal de Alagoas sobre o pragmatismo jurídico americano. A gente tem um grupo de pesquisa lá em Alagoas que é centrado no pensamento de Oliver Holmes Jr. É um juiz, foi um juiz da Suprema Corte americana e tem escritos interessantes, tanto na área de teoria geral do direito, quanto na área do direito civil deles, né, lá, o common law. Então, ele traz alguns traços, né, que são muito interessantes na abordagem da escola austríaca. E dentro dessa minha leitura, vamos dizer assim, relativamente recente, e que tenta fazer encontrar pontos de contato, né, entre o pragmatismo e a escola austríaca, eu tenho percebido, junto com as minhas aulas de introdução em filosofia, que alguns pontos são fundamentais para o que eu considero alguns erros de análise, tanto de alguns que não são da área do direito, né, principalmente, dentro do movimento liberal e libertário, enfim, e como também de críticos do liberalismo, né? Então, só para esclarecer, né, antes de qualquer coisa, eu sou professor de filosofia do direito e ensino na graduação logo no primeiro período, né? Eu dou aula no primeiro período em uma universidade de filosofia do direito e na outra de introdução ao estudo do direito, né? E é nessas disciplinas que eu percebo que há pontos-chave que, dentro da teoria do direito, que foram sendo modificados ao longo do tempo, e que Hayek destaca muito bem isso nas suas obras, né? E que eu acho que a gente deve centrar mais atenção, principalmente nós, que eu digo nós juristas, advogados, e que nos preocupamos com o pensamento sobre a liberdade e tal. E a primeira coisa que eu percebo são alguns dualismos clássicos que vêm sendo esquecidos, né, pela teoria do direito e pelos vários ramos do direito dogmático, né? E o principal deles, que eu destaco logo de início, é a relação entre direito e Estado.
Vocês sabem que a relação entre direito e Estado... Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é da área de direito aí? Levanta o braço, só para eu ter uma ideia. Ah, tá. Então é pouca gente. Menos mal, né? A turma de direito costuma lotar os eventos. A relação entre direito e Estado, meus amigos, ela é muito recente. Né? A identificação entre direito e Estado ela é muito recente na teoria do direito. Se eu pudesse dar assim sei lá, um marco, né, para ela, eu colocaria, por exemplo, na teoria de Hobbes, certo? Na teoria do direito de Hobbes. E se eu pudesse, sei lá, dar um exemplo mais concreto ainda, assim, em termos de tempo em que esse tipo de pensamento se consolidou, a ideia de que direito é Estado e Estado é direito, eu diria o século XIX, certo? E todo o debate que houve no século XIX sobre a codificação e sobre a supremacia da legislação em detrimento do direito costumeiro. Isso é fundamental para você entender essa identificação entre direito e Estado, porque ela nunca foi predominante, nem na teoria, nem na prática do direito. Em qualquer estudo básico de história do direito, você vai perceber isso. A regra, na verdade, sempre foi a separação entre direito e Estado. E, muitas vezes, também, esse dualismo significava uma tensão, né, ou uma contradição mesmo, entre o direito estatal, ou vamos dizer assim, o direito que vinha do poder político consolidado, e o direito dito, que eu estou chamando aqui de costumeiro, num sentido mais amplo, né? Mas que também, muitas vezes, significou o direito dos juízes ou o direito dos juristas, né? Dos professores e tal. Isso se coloca muito claramente, eu acho que foi o Giancarlo que apresentou aqui um exemplo da Magna Carta. A Magna Carta, se você não tiver cuidado na interpretação, você pensa o quê? Que foi um direito foi dado pelo rei, não foi dado pelo rei. Foi reconhecido pelo rei, colocado por escrito como forma desse reconhecimento, quase que como um tratado de paz, uma rendição, depois de uma guerra, por direitos que já estavam consolidados costumeiramente. Então, essa dicotomia direito e Estado, que sumiu praticamente depois da consolidação do positivismo, da consolidação da codificação, da consolidação da ideia da tripartição dos poderes e do próprio liberalismo clássico, né? A gente tem que levantar essa bola. Essa ideia ela precisa ser revista. A gente precisa reestudar esses conceitos. E ao reestudar esses conceitos, você vai perceber muito claramente, quase que de forma imediata, que essa identificação ela é falsa mesmo hoje. Quer dizer, mesmo hoje, direito não pode ser identificado com o Estado, porque mesmo hoje o direito também nasce dos chamados costumes no sentido amplo, ou seja, das necessidades das pessoas que lidam umas com as outras e precisam de instrumentos, o direito no caso, ou técnicas para facilitar essas transações. Estou fazendo uma descrição genérica do que eu considero que seja um conceito de direito, né? Quer dizer, direito é esse instrumento que visa facilitar essas transações, né? Na linguagem dos economistas, como é que eles gostam de dizer, reduzir os custos das transações, né? Mas é basicamente isso, tornar fluida, né, essa relação. Como? Permitindo que as partes que operam um negócio ou as pessoas dentro de uma sociedade possam, de forma mais clara e eficiente, ter expectativas sobre o comportamento das outras. É isso que é o direito. Quer dizer, não tem nenhum mistério, né? No primeiro período, os professores gostam de assustar os alunos, dizendo que o conceito de direito não pode existir, porque ele é muito complexo. Mas é basicamente isso. E quando você diz isso, você percebe logo, imediatamente, que o Estado moderno, mesmo o Estado moderno, que se arvorou, né, no direito de só ele ser o porta-voz dessas normas que levariam a essa fluidez nos comportamentos, mesmo esse Estado hoje ele não consegue deter o monopólio disso, porque simplesmente isso é impossível. Porque na prática do dia a dia, com o mundo cada vez mais dinâmico que nós vivemos, é evidente que essa formação ou construção do direito, ou nascimento do direito, não pode estar submetida a um poder central. É impossível. Muitas vezes, inclusive, esse poder central ele falha, né? Ou ele falha quando ele se omite, e nesse ponto, às vezes, é até mais interessante que... Olha, ele chegou. É gato.
quando esse poder central falha, muitas vezes ele falha, e isso é bom para os negócios e para o ambiente, porque as pessoas encontram as formas de regular essas transações, ou quando ele se mete demais e aí criou uma lei inócua, certo? Que não é aplicada, a famosa lei que não pega, é isso? Ou ele cria uma lei que tem que ter um enforcement, tem que ser forçada sua execução, e causando uma série de problemas que você já conhece. Eu vou dar exemplos mais à frente. Então, esse é um dualismo que eu percebo que os estudos do pragmatismo jurídico, junto com os estudos de Hayek, me despertam para chamar a atenção. A teoria do direito tem perdido esse feeling, né, sobre isso. Tem repetido o mantra kelseniano, né, principalmente, de que direito é igual ao Estado, que Estado é igual ao direito. Isso tem que acabar imediatamente. Os professores de direito têm que esquecer isso. Mesmo no direito público, atenção. Até porque isso é também um dualismo que precisa ser trazido de volta. Outro aqui, está na minha lista. Direito Estado, direito público e direito privado. Esse é interessante, porque também o positivismo tem, e o constitucionalismo, digamos assim, mais de esquerda, tem forçado a barra para dizer que essa dicotomia também não existe mais ou que ela não é mais necessária. E por que isso? Porque eles dizem que, no fundo, todo direito é público. Isso também está em Kelsen. Por que todo direito é público? Porque mesmo o direito de um contrato, veja, mesmo um contrato realizado entre duas partes individuais, mesmo esse precisa da chancela do direito estatal e está limitado pelo direito estatal. Isso também é um resultado da luta pela codificação do século XIX. Então, nesse sentido, o direito público abarca o direito privado, então não existe mais direito privado, todo direito é público. E isso também é um absurdo completo, porque a história do direito demonstra que isso não faz o menor sentido, e mesmo hoje, repito, mesmo hoje, também forçar a barra, dizer que o direito privado não existe, simplesmente porque ele deve subserviência à lei, ou enfim. A lei, quando ela é abstrata, ela obviamente permite o máximo de liberdade possível, mesmo ainda hoje, em alguns ramos do direito. Então, faz todo sentido ainda manter esse dualismo direito público e direito privado, porque esse dualismo, no fundo, ele pode significar para uns que está dando, vamos dizer assim, relevância ao direito público, seria o direito estatal, mas, por outro lado, ela está delimitando o que sempre fez em toda a história do direito, seja numa sociedade liberal, seja numa sociedade antiliberal. O que ela sempre fez foi delimitar o espaço público do espaço privado. Eu gosto de uma metáfora de um filósofo pernambucano, que é Nelson Saldanha, que fala da relação entre o jardim e a praça. É a delimitação que a história, a antropologia e o direito encontraram, né, para delimitar entre o espaço privado e o espaço público. Quer dizer, isso não nega a existência do espaço público, ponto 1, certo? Ponto 2, não diz necessariamente que o espaço público tem que ser regido por um poder central, isso também é uma outra identificação desnecessária, que é aquilo que eu disse, direito e Estado, e mesmo direito público e Estado, não são identificação necessária. É uma identificação possível teoricamente, mas não é necessária. E também a diferença entre direito privado e direito público, sendo o direito privado próprio do jardim e sendo o direito público próprio da praça. Isso é uma outra dicotomia que eu acho importante enfatizar. E as pesquisas sobre pragmatismo também deixam muito claro isso, porque, como bons conservadores americanos, eles entendem muito claramente a necessidade que a Revolução Americana teve, que, por meio da Constituição, delimitar claramente o que é o espaço público e o que é o espaço privado. Então, isso está muito firme na teoria do direito de Holmes, por exemplo, e está identificado na separação, na distinção que Hayek vai fazer entre os dois tipos de liberdade, ou os dois tipos de liberalismo que a história encontrou, identificando aí a diferença, o que ele chama simplificadamente, entre a liberdade americana e a liberdade ou inglesa e a liberdade francesa. Ele faz essa distinção e é muito interessante sobre também esse aspecto. Uma outra dicotomia que eu também encontro, enfim, acho importante reenfatizar e trazer de volta para o discurso jurídico é a relação entre direito e moral. Essa também é uma dicotomia que foi morta, vamos dizer assim,
ou talvez até exacerbada, melhor dizendo, né, pelo positivismo jurídico no geral e pela vitória da codificação no século XIX, que é, no fundo, na questão aqui, na verdade, a separação total entre direito e moral. Por um lado, né, isso é um problema, por quê? Porque, ao separar completamente direito e moral, o direito perde aquilo que sempre foi a sua característica, que é antecipar expectativas de comportamento, e expectativas de comportamento estão, obviamente, relacionadas não só, e nem poderia ser, a normas técnicas. É evidente que o direito tem um conteúdo moral. E se a gente pode dizer hoje, né, que existem normas jurídicas que não têm um conteúdo moral, mas têm um conteúdo técnico, isso se dá simplesmente pelo fato de que o direito moderno, ou a partir do direito moderno, houve aquela ampliação que Hayek lembra também do escopo do direito. Quer dizer, que se no início a separação entre direito e moral serviu para secularizar o direito, depois isso passou a ser utilizado para o direito abarcar todas as áreas da vida, inclusive as questões de moral subjetiva que antes já estavam sendo abarcadas por eles. Veja que complexo essa dicotomia. Como é que a gente pode, então, abandonar essa discussão da relação entre direito e moral? Porque ela é prejudicial porque esconde o aspecto moral que ainda existe hoje no direito, como também permite com que o direito abarque qualquer conteúdo moral, porque, no fundo, o conteúdo moral não tem nenhuma importância. Isso também está muito claramente lá na famosa teoria pura do direito de Hans Kelsen. Está parecendo que eu estou fazendo só uma crítica a Hans Kelsen aqui. Não é necessariamente, é porque a teoria pura do direito é um livro que reproduz ou exacerba tudo aquilo que o positivismo jurídico, desde o século XIX, tentou fazer com o direito. É como se a teoria pura do direito chegasse no final e desse uma finalizada na obra. Então, é por isso que eu sempre faço a referência a Hans Kelsen. Como é que está meu tempo aí, hein, bicho? Falta 8 minutos. Está no WhatsApp aqui, né? Sacanagem. Olha, então, veja, pessoal, 8 minutos só? Taca, porra. Veja, pessoal, a teoria de Hayek para o direito ela é interessante, eu tenho percebido isso muito claramente, porque ela aponta para uma metodologia ou para uma abordagem mesmo evolucionista. E para o jurista, principalmente para o advogado, isso é muito importante, porque o advogado no dia a dia já percebe isso claramente. O direito é feito na prática, o direito é feito na experiência. É lá que a gente muda a norma. É o advogado que deu entrada na primeira ação, é o juiz que deu aquela primeira decisão de vanguarda, é esse que muda o direito. Depois, muito lá na frente, pode ser que um legislador transforme aquilo que já é direito jurisprudencial, por exemplo, numa lei ou numa legislação. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas isso na prática é irrelevante. Quer que eu dê um exemplo? Hoje, por exemplo, o chamado casamento homoafetivo, ele foi implementado por uma história de decisões judiciais. Não foi só a última decisão judicial lá de cúpula, porque isso poderia dar a entender também uma centralização, mas foram várias decisões dispersas, que foram sendo tomadas e criando aquilo que a gente no direito brasileiro chama de jurisprudência, que ficou tão consolidada que seria absurdo para qualquer advogado dizer, mesmo antes da decisão do STF, que não existe casamento homoafetivo no Brasil. Quer dizer, isso e outros tantos exemplos, né, os meus orientantes tendem a pesquisar esses exemplos, mostram que essa construção do direito, ainda hoje, ela não precisa da centralização legislativa do Estado. Muitas vezes a centralização só vem para ou estragar algo que já está funcionando, isso acontece muito, ou ela se torna inócua. Né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do Estatuto do Torcedor. Você já conhece o Estatuto do Torcedor? O Estatuto do Torcedor é uma dessas leis que não fazem o menor sentido, porque ela não tem nenhuma aplicação na prática. Mas eu digo nenhuma, é porque é nenhuma. Quem vai para campo de futebol aqui sabe que eu vou lá torcer pelo CSA, eu e milhares de alagoanos, e não tem lugar marcado. Eu nunca vi ninguém reclamar. Eu nunca vi ninguém entrar no estádio Rei Pelé e dizer assim, eu comprei o ingresso nessa cadeira porque o Estatuto do Torcedor diz que eu tenho que ficar aqui. Nunca vi isso. Quer dizer, isso não existe, essa lei não é aplicada simplesmente porque ela é inócua, ela não tem nenhuma relevância, ela não faz parte das relações reais
nem de mercado, nem de... Enfim, ela realmente é o típico exemplo de uma lei que não pegou e não tem que pegar mesmo, porque ela não é direito. Entende o que eu quero dizer? Hayek também vai fazer essa diferença. Nem toda legislação é direito. Muitas vezes ela é só uma forma de coerção. Isso é muito importante. E aí eu vou terminar aqui, né? Já estou acabando aí. Eu vou terminar aqui com alguns exemplos que eu tinha marcado. É o quê? Tem quanto? Vá dizendo aí, pô. No WhatsApp. Eu citei exemplo, eu vi aqui, vários palestrantes aqui falaram antes de mim sobre certos ramos do direito, daquilo que eu posso chamar genericamente de legislação paternalista. Né? A legislação paternalista é um desses efeitos que também Hayek destaca, que a legislação, ou a supremacia da legislação, trouxe para o direito. Né? E a legislação paternalista ela tem essa identidade. Você fala em direito do consumidor, ou direito do trabalho, isso no âmbito privado, né? No âmbito do direito privado. Em suma, elas são restrições à liberdade de contratar. Quer dizer, se você puder chamar para um nome só, por exemplo, eu quando dou aula, eu não digo assim, o direito do trabalho, eu digo assim, as restrições ao contrato de trabalho, isso é importante, viu? Porque não são direitos do trabalhador, são restrições à contratação. Isso é muito claro, é evidente. Não é que o trabalhador tem direito a. Né? Isso é um ponto importante. Aliás, lembrei de uma coisa aqui. A professora Winnie falou que na metodologia dela é perguntar quem paga e quanto custa. Né? Quanto custa e quem paga. Isso é interessante, professor, que eu lembrei também de nas aulas de introdução ao direito, eu digo uma obviedade, que a teoria do direito, enfim, toda sabe, que é a chamada correspectividade de direito e dever. Se existe um direito, tem que existir um dever. Né? Não faz sentido se falar em um direito subjetivo sem um dever. Isso a teoria do direito já conhece há milênios. Isso é coisa de antes do direito romano. Certas comunidades primitivas já entendiam isso. Então, e como é que hoje tem aluno ou professores, né, que acham que pode existir direito sem nenhum dever? Então, quando você diz isso, já cria uma revolução na cabeça do menino, porque você bota assim na mão deles, todo direito tem que ter o dever. Então, de quem é o dever da saúde? Aí já começa a complicar. Não é? Então, todos esses direitos paternalistas, né, não necessariamente os que têm prestação estatal, mas esses de direito privado, né, que criam uma regulação nas relações privadas, eles causam não só esses problemas que foram mencionados aqui na própria economia ou no sistema de mercado, mas ele causa também um certo desvio ético, ou desvio no padrão ético das pessoas. Quer dizer, se as pessoas aprenderam na tradição jurídica mais bem consolidada que há 3 princípios fundamentais a seguir, né? O viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não lesar outrem. Né? Se você aprendeu isso lá no direito romano, e se isso sempre foi ensinado nas faculdades, você então aprende que viver honestamente agora não é bem um princípio jurídico. Porque o direito do trabalho ensina para o trabalhador que ele deve descumprir os pactos, porque os pactos não valem nada. O direito, as interpretações constitucionalistas do direito civil explicam ou incentivam o cidadão a não cumprir o pacto porque ele vai pedir uma revisional do contrato. E aí ele não vai pagar os juros abusivos que ele aceitou na hora de comprar o automóvel. Então, o direito paternalista, ele não tem só efeito na eficácia das relações e transações do mercado. Ele cria um vício ético numa sociedade e que é muito difícil de tirar. Para quem lida no dia a dia com isso, sabe, é muito difícil explicar a alguém que aquilo que ele está fazendo, ao entrar com ação na justiça contra o seu patrão, mesmo ele tendo cumprido todos os acordos que foram feitos, é uma imoralidade. E isso acontece todo dia e toda hora. E outra coisa, incentivado, inclusive, na mídia, porque isso sai do âmbito do direito, né? E aí você vai ver lá aquele Celso Russomano ser tratado como herói nacional, quando ele está praticando um assédio absurdo, né, contra as pessoas que estão ali. Inclusive, às vezes, os pobres coitados dos consumidores nem querem aquela baixaria, participar daquela baixaria, e ele tem que incentivar para ganhar audiência, né, e tal e coisa. E tudo isso baseado na ideia de que alguém pode ser forçado a contratar com o outro. É claro que eu posso passar aqui 1 hora citando exemplos de absurdos concretos no âmbito do direito do trabalho, no âmbito do direito do consumidor. Eu ainda tenho estudinho, é? Então dá tempo.
Você falou que eu tinha 8. Calculei errado. Ah, tá. Eu já estava caminhando para terminar, mas não vou demorar muito, não. Então, deixa eu voltar para cá. Veja, tem um ponto fundamental que eu não mencionei, porque ele me disse que meu tempo estava acabando. É uma coisa que Holmes fala e Hayek também fala, mesmo sem um citar o outro, não é? Que é essa teoria evolucionista do direito, ela visualiza, a abordagem dela, quando estuda a história do direito, ela tende a encontrar 2 pontos que eu posso tratar como tipos ideais aqui, certo? Que, por exemplo, Karl Popper chama de a diferença entre uma sociedade fechada e uma sociedade aberta. Quer dizer, no direito, isso seria a diferença entre um direito primitivo e um direito civilizatório, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, né? E o que seria isso? O direito teria evoluído de ser simplesmente uma ordem normativa para manter coesão e segurança, e passou a ser, ao longo do tempo, dos tempos, né, uma ordem normativa para manter segurança, porque continua sendo, mas também para permitir a maior liberdade possível dentro do contexto específico. Veja, isso pode significar várias coisas, essa maior liberdade possível dentro do determinado contexto. Se eu for aplicar, por exemplo, a ideia de que você deve viver honestamente e não lesar outrem e dar a cada um o que é seu, esse é o limite para a liberdade. Quer dizer, se eu vivo a minha vida honestamente, cumpro meus pactos, se eu não ataco ninguém, e se eu viver honestamente, não ferir o outro, e se eu não bulo com a propriedade dos outros, né? Isso é importante. Bulir, né? É um verbo. O pessoal ri quando eu falo isso, mas é um verbo largamente utilizado lá em João Pessoa, na Paraíba, onde eu nasci. Porque eu moro em Alagoas, mas eu sou paraibano. Então, se você pratica esses atos, o campo de liberdade de atuação, ele está aí. Isso é interessante porque muitas vezes eu percebo que o debate sobre liberdade ele está restrito ao conteúdo da própria liberdade ou da defesa ou não, por exemplo, quando eu estou discutindo, estou discutindo aborto, por exemplo, ou quando estou discutindo se defendo ou não que o Estado deve cuidar da saúde ou coisa que o valha. Muitas vezes a gente está discutindo o liberalismo do ponto de vista do conteúdo de políticas públicas ou de normas jurídicas. Mas o liberalismo é muito mais do que isso. Ele também é metodologia, né? Então, ao estudar a história do direito e das normas jurídicas por uma abordagem, vamos dizer assim, liberal, você precisa ter em mente que não é só a questão do conteúdo que importa, porque eu posso, por exemplo, discordar de um conteúdo nascido autonomamente por meio de acordos e contratos, do mesmo jeito que eu posso concordar com uma norma, por exemplo, liberal que tenha partido de um ditador. Imagine. Então, imagine que eu tenho uma ditadura e o ditador, contingencialmente, ele faz nascer lá uma norma, de cima para baixo, mas uma norma de conteúdo liberal. Então, ele, libera os contratos, ou diminui impostos, ou coisa que o valha. Quer dizer, o conteúdo só, é claro que é importante esse debate, mas o direito também tem que ajudar no debate por meio do método. Quer dizer, entender a metodologia, como o direito é elaborado. Esse debate sobre como o direito é elaborado, meus amigos, ele não é um debate novo, né? Mas ele é um debate que hoje está absolutamente esquecido. Eu falei aqui repetidas vezes do século XIX, por quê? É o ponto que eu pulei aqui. Porque no século XIX houve o famoso debate sobre a codificação. O que foi o famoso debate sobre a codificação? A partir, quer dizer, isso foi o século XIX todo, né? Você tem o Código de Napoleão em 1805, e você tem o Código Alemão em 1900. Então, você tem esse período todo de teóricos do direito, de um lado e de outro, defendendo ou não que o direito deixe de ser elaborado como sempre foi. Por quem? Pelos juízes, pelos advogados, pelos doutrinadores, pela história. Na Europa continental, a tradição do direito romano, ou seja, você estudava o direito romano. Na tradição inglesa, o common law. Em contrapartida, os herdeiros de Hobbes vinham defender o quê? Não. A centralização não tem que ser somente do poder político
ou do direito público. Ela tem que ser também do direito privado. Então, mesmo o direito civil, o chamado direito romano, porque direito romano, o direito civil é o direito romano, é o direito do cidadão romano, por isso que chama direito civil. Então, mesmo o direito civil, ele não pode ser mais o direito romano. Ele tem que ser colocado num código único, que tem a pretensão, não só epistemológica, não é a pretensão somente de clarear, né, que deixar mais fácil, não é isso. A pretensão era também, isso você encontra muito facilmente nos escritos de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham é considerado o maior defensor da codificação. Jeremy Bentham, como bom utilitarista, pensava que o direito era um instrumento para que o cientista social pudesse orientar o caminho para o qual a sociedade deve ir. Veja que pretensão, né? Veja a pretensão. Então, a codificação ela foi defendida com essas bases. Claro que, para quem estuda a teoria do direito sabe, ela também foi defendida na base da crítica ao direito costumeiro. E o direito costumeiro tem muita coisa a ser criticada, claro, né? Claro, inclusive de conteúdo. Mas o ponto fundamental era esse. O objetivo da codificação era centralizar a fonte do direito, né? Para usar um termo tipicamente jurídico. Centralizar a fonte do direito significa simplesmente que somente o Estado, porque o código tem que vir do Estado, somente o Estado tem a capacidade de fazer o direito. Aí, meus amigos, é onde entra aquilo que eu mencionei já, que Hayek defende. É a partir daí que, mesmo que a pretensão daqueles liberais que defendiam que a codificação e o constitucionalismo iriam limitar o poder do Estado, acontece exatamente o oposto. Com o tempo, as várias legislações paternalistas, uma após a outra, vão chegando e vão usando o instrumento de centralização para aumentar o poder de intervenção. E aí chega ao ponto que eu queria mencionar aqui, os exemplos de direitos paternalistas, né, que hoje, por exemplo, no Brasil, que é inclusive até um exagero, né, nós temos tantos exemplos. O Código do Consumidor é o exemplo de um lado. O meu amigo já mencionou aqui, meu colega palestrante, mas o Código do Consumidor, para mim, ele nem é tão problemático, porque ele, no fundo, ele é inócuo, né? Os empreendedores tendem a conceder mais benefícios do que o código prevê. Não sei se já perceberam isso, né? Isso fica claro na questão das garantias, né? Isso fica claro no direito à troca, por exemplo, né? O código não dá direito a trocar a mercadoria, mas qualquer empreendedor permite a troca, principalmente em época de presentes, lojistas e coisa que o vale. Então, para mim, na minha visão, o Código do Consumidor ele não é um problema porque ele é inócuo. Por outro lado, as pessoas que não querem pagar a mais pelas exigências que não só o Código do Consumidor, mas todas aquelas outras legislações, como de metrologia, né, o Inmetro, aquela coisa toda, ele corre para o mercado chamado mercado negro, né, que não tem Código do Consumidor, né? Ele vai comprar na feira, ele vai comprar do fornecedor que está sem identificação e tal. Então, ele dá um jeito de fugir da legislação paternalista. Por outro lado, usando o exemplo do direito do trabalho, essa eu não tenho como fugir. Por quê? Porque a estrutura que o Estado deu para o enforcement dessa lei é tão grande, tão forte, tão onipresente. Você tem, pelo menos, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego fazendo fiscalização também em loco. Quer dizer, é impossível fugir. Mesmo assim, as pessoas conseguem fugir. E o pior de tudo não é isso, né? É que, mesmo que as pessoas consigam fugir, no final das contas, elas são ensinadas que não deveriam ter fugido, e mais, que fugiram porque foram enganadas por aqueles que a levaram a tentar escapar da legalidade. E aí é quando elas voltam, né, e punem aquele com quem fez acordo para obter vantagens específicas. É aí quando eu falo de como a falta da consolidação dessas dicotomias tradicionais do direito tem incutido na cabeça não só dos estudantes de direito, agora eu já estou terminando mesmo, não só dos estudantes de direito, que é certo descumprir pactos, que é certo invadir a propriedade alheia.
O que é certo não viver honestamente, porque viver honestamente é cumprir pactos, é cumprir aquilo que foi prometido. Sabe por quê? Porque isso está na essência do conceito de direito que eu falei no início. O conceito de direito é isso. Direito serve para que eu tenha, pelo menos, possa prever a expectativa do comportamento alheio. Então, se eu prevejo a expectativa do seu comportamento de acordo com aquilo que você promete e você não cumpre, e isso vira a regra, aí, meus amigos, é onde está o perigo. Isso subverte por completo o próprio conceito de direito. É por isso que é difícil ensinar direito hoje. Percebi pela professora, quando ela falou, é difícil ensinar para o aluno e perguntar a ele quanto custa e quem paga, porque, no fundo, ele não tem a menor ideia do que é direito. Porque isso, dizer assim, você tem que colocar na Constituição o direito à solidariedade. Você tem que colocar na Constituição o dever fundamental de pagar tributos. Você esqueceu desse, né? Esse é uma desgraça maior do mundo. O dever fundamental de pagar tributo. Aí você pergunta, por quê? Qual o fundamento para isso? Ele não tem. Ele diz assim, princípio da solidariedade. Aí você diz, sim, mas o que é isso? Solidariedade tem que ser voluntária. Princípio da dignidade, pronto. Aí não tem mais para onde ir, porque princípio da dignidade explica tudo. Então você não ensina mais direito hoje. Você ensina um conjunto de regras aleatórias, técnicas, que o aluno não consegue fundamentar, porque ele simplesmente as repete. E isso é falta de estudo de filosofia do direito, mas filosofia do direito mesmo. Teoria do direito mesmo. Tem que botar o menino para estudar Savigny, tem que botar os meninos para ler, tem que ler Kelsen também, claro, tem que ler. Mas eles têm que ler Savigny, eles têm que ler o pragmatismo americano, eles têm que ler Pontes e Miranda. Eles têm que parar de somente repetir as fórmulas que estão sendo colocadas pelos nossos constitucionalistas, não, Rodrigo? Pelos nossos constitucionalistas que vivem repetindo aquela ladainha de sempre. Direito de primeira geração, direito de segunda geração. E agora está tudo maravilhoso porque nós estamos no Estado democrático de direito. E está tudo conciliado, e está tudo bem. Não está nada bem, pô. Não está nada bem. O Estado, eu digo sempre, eu já disse isso para vários clientes meus, quando eles vêm esbravejar contra as condenações que eles levam na Justiça do Trabalho, eu sempre digo isso. Eu disse, olha, meu amigo, a sua prioridade não deveria ser tirar Dilma, não. Tudo bem que tirar Dilma é bom, mas a sua prioridade não deveria ser tirar Dilma, deveria ser acabar com a Justiça do Trabalho. Se você não fizer isso, é esse problema que você está passando hoje. Ele não só não vai acabar, como ele vai piorar, como qualquer um que milite na área ou estude o assunto vai perceber que está cada vez mais piorando a intervenção por meio da interpretação dos juízes. Eles agora estão inventando dano moral de tudo, tudo é assédio moral, e agora inventaram uma arretada para vocês da economia, viu? Dumping social. Vocês já ouviram isso? Dumping social. A nova onda é essa. Sabe o que é dumping social? É o seguinte, vamos supor que você seja uma empresa que não pagou os direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas, certo? Você não pagou, ok? Aí, em tese, você deveria ser condenado a pagar, ok? Em tese já é ruim, mas está lá, você paga os direitos trabalhistas. Aí você agora não, agora você é condenado também a pagar uma indenização por dano moral coletivo, porque você supostamente, ao deixar de pagar os direitos trabalhistas, estava em concorrência desleal com seu colega que pagou. Aí você tem que pagar para o seu colega? Não, você tem que pagar para um fundo administrado provavelmente por Ministério Público do Trabalho, sempre eles, certo? E eles é que vão administrar esse dinheiro. O caso individual o quê? Nem envolve coletividade. Não, senhor, não, senhor. Pega até ponto abuso, que nem sequer o caso é de... Ah, tá. Sim, claro, entendi. É verdade. É isso aí. Tá, é o especialista aqui querendo dar onda de bonitão. Mas ele está certo. Ele tá... Bom, gente, então para concluir, que agora foi, agora está acabando mesmo. Então, para concluir, assim, se eu pudesse dar um recado, né? Aqui eu queria dar esse recado. Estudem as bases do pensamento jurídico, porque lá nas bases do pensamento jurídico já estão alguns elementos daquilo que o liberalismo se aproveitou. O liberalismo não inventou o direito à propriedade, é bom que se diga isso, certo? O liberalismo não inventou a relação entre direito e moral, o liberalismo não inventou a separação de poderes ou a separação de direito e Estado. Então, é bom que isso fique muito claro, para que a gente, apoiado, veja, nesse conteúdo dos clássicos, a gente possa tentar começar a mudar essa cultura, não só no direito, mas também
nas outras áreas, enfim, na ciência e na nossa vida. Entendeu? Muito obrigado pela atenção. Agora, com a palavra, o professor Antônio Jorge, que terá o tempo de 45 minutos para proferir sua explanação. Bom, boa noite a todos. Satisfação estar aqui. Agradeço o convite feito pelo Rodrigo para participar desse evento e da Winnie também, colega do PPGD. Saúdo a nossa turma que está aqui também do PPGD, os nossos alunos, doutorado, mestrado, Luciano, o André, a Nardejane, o Luiz Armando está ali. Tem mais que tinha visto aqui também, tinha mais gente que estava aqui também assistindo. Então, está ali o Jorge, também de Ciro, até para avisar o nosso, agora o nosso recém-terminada palestra, que temos um juiz do trabalho que é muito ciente da sua competência, da sua função, em sala de aula aqui também, na nossa plateia, e acho que não chega a ser no nível que está sendo posto ali. E o atual presidente do TST, pelo que eu saiba, é uma pessoa mais ponderada do que os outros presidentes anteriores, a ponto de falar que, como a justiça do trabalho, ela própria é tendenciosa, o juiz não deve sê-lo, né? Ele próprio tem que cuidar por causa disso. Bom, a temática do nosso painel é ética e liberdade. Então, nesse contexto, eu pensava em trazer uma abordagem um pouco mais filosófica até, para poder agregar um conteúdo de reflexão, que a gente possa aproveitar esse momento. Uma vez que essa questão mais ligada entre o direito e a própria liberdade vai vir como consequência a partir dali, dessa temática. E, antes disso, eu acho interessante fazer algumas distinções. Então, nos slides que eu preparei para a nossa apresentação aqui, nessa tarde, a nossa conversa, eu vou tratar um pouquinho de alguns tópicos a serem diferenciados. Depois adiante, vou trazer uma certa abordagem antropológica, para depois voltar aos tópicos lançados como ideias para reflexão, e a gente tentar, na medida do possível, responder aquelas questões que estão ali. Bom, essa fotografia foi tirada por mim, na ocasião. Acho que é interessante falar da liberdade, tanto a questão da luz, quanto a própria estátua, todo o ambiente, né, que ela acaba evocando. Então, essa era a ideia. E aqui, esse mundo, basicamente, porque as ideias no mundo inteiro variam sobre a temática, né? Então, a gente vai tentar trazer algumas delas aqui, para a gente poder amadurecer a reflexão. Então, olha que interessante, questões que acho que se colocam quando a gente fala do tema da liberdade, né? Então, a gente pode pensar o seguinte: existe liberdade sem ética? O tema do nosso painel é ética e liberdade. É uma questão que a gente vai tentar responder um pouco. E ética sem liberdade existe? É possível pensar nisso? Qual a distinção? E aqui começa a nossa reflexão: comportamento versus conduta. Então, comportamento é a ação realizada por um ente vivo, não só o humano, como os demais seres vivos também. A conduta, no entanto, é aquela que é realizada apenas pelo humano, porque a conduta envolve deliberação, envolve exatamente a escolha, a liberdade. Então, a conduta envolve a liberdade, o comportamento não. Por isso que os homens são livres e os animais não. A conduta envolve essa ponderabilidade. Sem ponderabilidade, sem reflexão, não há, de rigor, liberdade. O animal funciona na base do instinto, e não funciona na base da reflexão. O ser humano é que funciona. Então, a liberdade está ligada à reflexão, portanto, à dimensão racional necessariamente. Isso é importante porque hoje, muitas vezes, a gente esquece dessa perspectiva racional da própria liberdade e acaba associando-a à pura questão de escolha, livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, para ser arbítrio, tem que ser inteligente, senão não é um arbítrio, não é um pensamento, não é uma deliberação, né? Então, a gente vai avançar um pouquinho nisso também. Eu vou pôr várias questões aqui, nós vamos falar um pouquinho dela, depois vou chegar àquele quadro geral, e depois a gente vai voltar a cada uma delas. Mas para vocês já poderem, por conta própria, pensando, ativando as reflexões. E a liberdade em si, o que é? Olha que interessante, a liberdade é entre ato e potência. Se eu tenho liberdade, eu a tenho para quê, afinal? Para usá-la ou para ficar mostrando que a tenho? É algo para que eu possa ostentar enquanto eu tenho a liberdade, ou é algo que, quando é usado, se transforma em compromisso, comprometimento, por exemplo, no Pacta Sunt Servanda. O Pacta Sunt Servanda é sinal de liberdade. Eu assumi um compromisso. Então, ser, no caso, condizente com o compromisso, é ser livre. É exatamente você responder, falava hoje pela manhã, responsabilidade e liberdade. A responsabilidade é outra face da liberdade. Então, o que é compromisso assumido é um ato de liberdade. É a atualização da liberdade. E, curiosamente, é uma ideia de que se eu não tenho um compromisso, eu sou mais livre. Essa expressão é equívoca. Se eu não tenho um compromisso, sou mais livre. Eu posso simplesmente não estar usando a liberdade, curiosamente. Então, o compromisso... Essa ideia de ato e potência, que vem da filosofia, vem de Aristóteles, né, o ato e potência. A atualização, que eu trago aquela possibilidade de escolha,
a potência era a possibilidade remota de escolher algo. Então, quando eu sou livre autenticamente, quando eu atualizo a liberdade, eu me comprometo, eu escolho. E essa questão também, a liberdade é um poder material ou um poder ético? E a gente nota a confusão geral que há na sociedade hoje em dia. Se eu falasse algum de vocês aqui em sala, aqui no nosso painel, posso eu matar o Hudson? Hudson é um estudante que está aqui na frente. Então, você fala, posso matar o Hudson? Alguém poderia dizer, bom, posso. E talvez com essa cara meio perplexa. Por que a gente fica meio perplexo para responder? Porque a gente confunde entre um poder material e um poder ético. Poder material é a factibilidade material, física. Olha, eu posso matar outra pessoa, é fato. Agora, quando eu falo em ética, quando eu falo em liberdade, eu falo um poder diferenciado. Eu falo um poder configurado por aquela capacidade humana avaliativa de reconhecimento do que é devido à justiça, por exemplo, que tem a ver com a ética, e aquilo que realmente o valor que é considerado importante para todos. Então, a liberdade não está desconectada, de modo algum, da ética. Essa é a minha posição. Não há liberdade sem ética. A questão é depois entender que a gente confunde um poder de ação com a liberdade. E a liberdade é um poder ético de ação. Aí está uma diferença. Eu acho até equívoco a palavra abuso da liberdade, porque a liberdade, de rigor, quando é usada, nunca é um abuso, é sempre um direito e acabou. O abuso é de um poder que a pessoa, digamos assim, ultrapassa o quanto poderia, o quanto deveria, do ponto de vista da sociedade. Outra questão também a gente coloca para refletir. A liberdade entre orgulho e a humildade. A gente tende a associar muitas vezes a questão ética às virtudes, não é? Então, quando a pessoa fala, minha liberdade, eu faço o que eu quero e acabou, ela toma uma postura sem perceber, nesse exato instante, não condizente com a ideia da virtude. Que a liberdade, enquanto virtude, enquanto poderio de um ser que tem virtude e um poder ético, está vinculada a um certo respeito aos valores. Então, a liberdade que às vezes se canta e se dita e se fala, de rigor, não há liberdade aí. O que há, outra expressão que se fala muito, até brincando com essa dicotomia, e falava também desse nível, Chesterton falava isso, né? Não é libertinagem. Confunde-se liberdade com libertinagem. Fazer o que eu estou afim e acabou. O estou afim e acabou não significa liberdade, senão abuso de poder. A liberdade porque tem a configuração ética necessária. Então, nós muitas vezes desejamos coisas que não estão condizentes com valores, com respeito ao outro. Portanto, não tem um referencial ético, portanto, está fora da liberdade mesmo. Mas a gente tende a querer falar que é isso. A liberdade vai ser aquilo tudo que eu desejo fazer e acabou. E não é. Tanto é que, do ponto de vista do direito civil, a gente entende que só se confere a uma pessoa a plena liberdade aos 18 anos, quando se presume que ela recebeu toda a capacidade intelectual e a maturidade de comportamento que deveria ter. Hoje em dia, infelizmente, não acontece. A maioridade intelectual nem chega, nem volitiva, tem gente com 50 anos que ainda não a tem, mas, de modo geral, se presume que a pessoa tem, e se concede a ela o poder de autodeterminação por conta própria pleno, aos 18 anos. Pressupondo que ela foi amadurecida, foi educada, está preparada, habilitada para, nesse ambiente, assumir pactos, compromissos e responder por eles, por conta própria. Então, a liberdade, intra-individual e social. Eu gosto de fazer com meus alunos a seguinte pergunta. Se eu pegar dois irmãos gêmeos, colocar um deles aqui em Fortaleza, bebê, e o outro no interior, no meio da... uma parte totalmente assim, inóspita, digamos assim, mas possa viver. E vou colocando alimento, mas ninguém entra em contato com ele. Dois irmãos gêmeos. Chegou aos 18 anos, qual dos dois irmãos vai ser mais livre? Aquele que viveu em Fortaleza, recebeu educação, ou aquele que ficou numa situação totalmente isolada? Claro, a gente vai pensar, a gente fica na dúvida primeiro, Será que aquele que estava isolado foi mais livre, que ele ficou em sociedade? Vamos pensar. Se a liberdade é capacidade de autodeterminação ao bem, quanto mais conhecimento eu tenho, eu amplio minha capacidade avaliativa. Quanto mais capacidade de relacionamento eu tenho, mais opções eu terei também. Quanto melhor conhecimento eu tenha recebido, mais escolhas eu posso fazer com qualidade. Portanto, a liberdade decorre da educação. De acordo com a educação que você recebe, você pode ser mais ou menos livre, porque você potencializa a capacidade de escolha. Portanto, a liberdade depende da sociedade. Aquele ser que é criado isoladamente, sem qualquer contato, primeiro não desenvolve a linguagem. E sem linguagem, o pensamento fica prejudicado. Sem pensamento, o arbítrio fica prejudicado. Cadê a liberdade aí? O que vai orientar a ação dele, basicamente, é a dimensão instintiva, que, portanto, é mais próximo dos animais, enquanto a liberdade é própria do humano. Portanto, é errado o papo de que a sociedade é contra a liberdade. O que a gente quer falar, às vezes, é que a vida em sociedade gera, sim, exigências. É fato. Agora, se você tirar a sociedade, e aqui eu vou bater no Hobbes, o homem no estado de natureza é um ser individual. Mentira.
Falsidade total que repete-se na faculdade o tempo inteiro. Nunca aconteceu isso. Nunca houve um ser individual, porque, primeiro, para ele existir, dependeu de 2. Segundo, para se criar, dependeu de 2. Não dá. Então, aquela ficção científica da filosofia hobbesiana, falsa, gera uma ideia também equivocada. A própria liberdade, portanto, só amadurece, só consolida-se a partir da vida em sociedade. Porque é na educação que a pessoa aprende a ser pessoa, recebe conteúdo. É uma tábula rasa, a cabeça humana, quando nasce, vai recebendo conteúdo input. A importância dos pais, de educarem, de formar, de colocar, de dar para aquela pessoa um conteúdo que ela possa, de fato, fazer-se livre ao longo da sua vida. Então, tem essa ideia, a liberdade, achar que a sociedade tira a liberdade, tem que tomar cuidado para falar isso, que não é propriamente correto. Queremos dizer muitas vezes que ela restringe, talvez, algumas ações nossas. É um fato, sem dúvida alguma. Mas isso sempre foi assim a vida, né? Então, essa restrição, e muitas vezes, de fato, nos faz bem. Porque, mais uma vez, nem tudo que eu desejo é conforme a ética, é conforme o bem, é conforme a melhor posição, é conforme o bem comum. E é por isso também que é necessário que eu seja restringido algumas vezes, como o pai e a mãe restringiam o filho. Necessariamente para preservá-lo, inclusive. E não é para tirar a liberdade, é para garantir a liberdade dele, senão ele vai morrer agora nesse ato que ele vai praticar, se a mãe deixa ele fazer aquele ato. Então, certas restrições estão em favor da liberdade, tem que pensar nisso. E muitas vezes as pessoas gritam contra restrições, e no fundo porque têm desejos, inclinações que, de rigor, não estão apoiadas em valores, que seria a dimensão ética própria da liberdade, e assim querem fazer que ele se imponha aos demais. Outro detalhe importante para pensar no individual e no social, nesse caso. As leis humanas, né, a lei positiva, a lei comum, ela é feita o quê? Digamos, para cumprir 3 ações na vida em sociedade. Uma ação de promoção, uma ação de tolerância ou de manutenção do respeito, e uma ação de perseguição. Certas condutas, voltamos para o primeiro slide, a conduta, comportamento deliberado. Certas condutas humanas são contra o bem comum e são contra a própria pessoa. Bom, com relação ao bem comum, a lei vai impedir aquilo, vai tentar impedir aquela conduta. Código Penal, o que é? É um impedimento legal de condutas inadequadas para a vida na sociedade. Está ali, óbvio. São condutas. É necessário que haja liberdade à ação, inclusive. Ou uma deliberação para praticar aquele ato. Por isso, ela será penada, será excluída, afastada de convívio em sociedade. Outros comportamentos que não prejudicam o bem comum, a sociedade vai tolerar. O problema é de cada um. Façam o que queiram da sua vida. Quer relacionar-se com 3, 4, 5 pessoas? O problema é seu. Outras, a sociedade fala, isso aqui me interessa especialmente, vou promover, porque interessa ao bem comum, à coletividade. São categorias diferentes de situação. E aí lembrar o seguinte, se a dignidade humana é um atributo de cada pessoa, a conduta humana nem sempre é digna. E a gente sabe disso. Mais uma vez, o Código Penal está aí para provar. São condutas humanas indignas, que devem ser, portanto, penalizadas aqueles autores daquele comportamento. Então, a dignidade do ser enquanto pessoa não transpassa de imediato para as suas condutas. E quantas vezes a gente percebe, não, mas é uma conduta, ele tem que ser protegido, porque é dignidade humana. Totalmente errada a colocação aí. A dignidade da condição de ser pessoa não transpassa de imediato para a sua conduta individual. Somente a conduta que é condizente, aí sim, com o bem comum e com o bem dela própria. Com o bem comum, sem dúvida alguma, tem que acontecer para que não seja aquilo perseguido na sociedade, ou pelo menos que não seja, que seja tolerado, né? Então, o Estado ele vai buscar nas suas leis, as leis positivas, e não só o Estado, as leis em qualquer sociedade, uma sociedade comum, religiosa, o que seja, as leis, as ordens, as regras, servem, portanto, para promover aquilo que interessa a todos, para respeitar aquilo que interessa somente a alguns e não prejudica o conjunto, e para perseguir aquilo que prejudica o conjunto. E hoje é muito fácil manipular as leis do Estado, porque o Estado, no fundo, regula o quê? O poder. E muitos querem que esse poder seja usado para favorecer seus interesses, seus desejos, a despeito do bem comum, ou a despeito até do interesse do outro, que vai ser prejudicado. Todo lobby que funciona no Congresso Nacional, ou mesmo junto ao Judiciário, funciona para quê? Muitas vezes não é pensando no bem comum, é pensando no bem de algum grupo concreto. Aí, por essa questão que o Estado tem que ser muitas vezes restringido, porque se usam os lobbies para favorecer aquilo que não é o bem comum. Acontece direto isso. Então, se quer o poder da lei para favorecer interesses e desejos que não são direitos. Há uma ficção de direito que é criada aí. Tanto para o lado também, o socialismo geral, muitas vezes, né? Então, criar tudo quanto é direito, 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 direito. Direito à felicidade na Constituição Federal. Aí lembrava o professor ainda há pouco, se há um direito, há um dever condizente. Ora, se há um direito à felicidade, quem tem o dever de me fazer feliz? Não faz sentido, é esdrúxulo. Isso é puramente retórico para ganhar voto, para passar uma ilusão de que está se resolvendo um problema.
Um jornalista, André Frossard, que eu gosto muito, falava o seguinte: a sociedade contemporânea, em sua inigualável covardia, prefere legalizar os seus erros a combatê-los. Transforma em lei. Parece que resolveu, fez uma plástica estética legal. Pronto. Está na lei. Todos têm direito a tudo. E não é fato isso, é falso. De qualquer forma, sim, a lei tem uma função, lembrando que a lei é feita pelo político, não é pelo jurista, a função dela não é somente jurídica, a função dela é de arte do bom governo. Então, sem dúvida alguma, algumas leis serão para a promoção de políticas públicas de interesse coletivo. É uma função concreta aí. Então, essa lei não é que ela vai gerar direito, ela vai gerar projetos de aplicação de recursos públicos pelo bem comum. É um contexto diferente. E a lei também ela tem essa serventia, portanto, a lei não é só para criar direitos, é para o gerenciamento do poder público em prol do bem comum. É outra função dela, ela não se restringe simplesmente à questão jurídica. Bom, a liberdade também é apontada entre aquele que é o espontâneo e aquele que é o autêntico. Eu ponho espontâneo isso, aquele que tem um desejo, tem que ser adotado, tem que ser protegido e acabou. Não, novamente não. O espontâneo é aquele que desponta, nem sempre é o correto, é adequado, é o justo. E a gente percebe muitas vezes, alguns querem regular, por exemplo, me parece, regular a situação familiar. Não, se é espontâneo, então tem que ser promovido igualmente, igualar tudo. Mas por que tudo tem que ser promovido igual? Não entendi qual a razão de ser. Não, porque todos têm direito de ser felizes. Bom, mas sejam felizes, ninguém tirou o direito de ninguém, continuem sendo. Não precisa regular por causa disso. E a ideia do autêntico é a ideia de autoria. E a autoria, sim, pressupõe uma inteligência atuante, uma mediação, uma escolha, uma capacidade decisória. E aqui eu dizia antes, né, entre a ausência de vínculo e compromisso. A gente tem um medo muito grande de compromisso, pois o compromisso é exatamente a cristalização da liberdade usada. Essa é a ideia. Então, a pessoa não assume um compromisso, ao ser fiel àquele compromisso, ela está sendo livre, sim, porque ela está afirmando a sua própria decisão livre. A gente esquece dessa dimensão. Então, há uma contradição, muitas vezes, como se o compromisso tirasse liberdade. E não. Se estamos aqui na universidade privada e tenho um compromisso para dar aula, sempre que eu venho à faculdade, eu estou sendo livre, cumprindo a minha liberdade que eu escolhi. Exatamente isso. Se me dá uma vontade de ficar na cama dormindo, uma tendência, portanto, espontâneo, eu venço isso daí com o meu compromisso livremente assumido e venho para a faculdade. E é para os gregos, nessa medida que eu me realizo enquanto pessoa, quando eu faço a opção por aquilo que é bom. Aí é a liberdade que me conduz ao bem, um compromisso que eu fiz. Essa ideia que está ligada à questão da ética. Então, agora, é claro, as éticas. Então, tem várias posições diferentes sobre a ética. A ética utilitarista, a ética hedonista. Então, vai variar um pouquinho, muitas vezes, né, o conteúdo da liberdade, a partir da perspectiva filosófica. Liberdade para quê, afinal? E vem outra indagação filosófica. A liberdade, o que está associado à natureza humana? Que natureza é essa? Como definir? Como conceituar? A liberdade é uma propriedade do humano? A liberdade varia com o tempo? Qual a conexão entre a liberdade e a lei? E assim vai. E depois a liberdade vai passar por todos esses temas também, no fundo, filosoficamente falando, né? A felicidade, a verdade, a razão, a consciência, a alma, o erro. Tudo isso envolve a liberdade. E aqui chegamos onde eu falava antes, a questão antropológica. Cada um de nós tem como que 3 dimensões pelas quais interage com o mundo. A dimensão da inteligência, da vontade e da afetividade. Pela minha inteligência, eu consigo captar o que as coisas são. A pergunta é, o que é? Pela minha vontade, eu vou captar a utilidade daquilo, a bondade das coisas, o que elas vão trazer de benefício concreto. A pergunta é, para que serve? Pela minha afetividade, eu vou tocar a beleza, a dimensão de prazer que aquilo pode causar. O que me gera de contentamento? Essa é a dimensão. Então, no humano, as 3 coisas se operam simultaneamente. Essa é uma divisão didática, também já vem de Aristóteles, da filosofia grega, foi continuada por Tomás de Aquino também, e avançou outros autores para além. Para entender como cada um de nós procede com essas 3 dimensões, tem ali nas 3 colunas 3 tipos de verbos, para a gente entender. A inteligência para refletir e pensar, a vontade para o querer e amar, e a afetividade para o deleitar-se e o sentir prazer. E olha, o que acontece? A liberdade depende da capacidade avaliativa, da dimensão ética, eu tenho que ser capaz de pensar e refletir bem. Aí a ideia é que a educação me prepara para ser livre. Quanto maior a minha capacidade analítica e reflexiva, eu estou potencializando a minha liberdade. Quanto mais aspecto das virtudes eu tiver desenvolvido na minha vida, mais livre eu serei, porque eu assumo um compromisso e consigo sustentá-lo, porque eu tenho as virtudes próprias para tanto. E aí entra até a questão da justiça, por exemplo. E aí vai ser o quadro seguinte. As virtudes que aperfeiçoam, chamadas virtudes cardeais, cada dimensão humana, a prudência, a inteligência, a justiça, a vontade, a temperança, a fortaleza, a afetividade. E é nesse conjunto, quando a pessoa desenvolve todas essas virtudes, que ela está mais apta a ser livre, porque ela entende bem as coisas, avalia bem as coisas com sua inteligência, ela é capaz de respeitar o que é do próximo pela justiça, e ela consegue em si própria ter um império
da sua decisão sobre a sua dimensão de atração pelos prazeres imediatos e os prazeres secundários, pela temperança e pela fortaleza. Então, nesse conjunto que há uma conexão total entre a liberdade e a ética. A ética prepara as virtudes, portanto, ela fortalece, nessa mesma medida, a liberdade. A ética que educa a inteligência também, pela dimensão da prudência, a notar o que é correto, o que é oportuno, o que é verdadeiro. Nessa mesma medida, ela potencializa a liberdade. E a liberdade, que eu dizia, sendo ela própria um poder próprio do humano, um poder ético, da dimensão específica do humano, do ser racional, ela por si mesma não pressupõe a adesão a qualquer coisa, mas a um conteúdo que favoreça essa própria condição humana. E é nessa medida que o próprio direito, eu dizia antes, vai buscar que as pessoas se desenvolvam, que elas tenham a liberdade, inclusive, durante a própria vida. A capacidade plena de exercício é a regra geral, a incapacidade é a exceção do sistema. E a incapacidade do instituto protetivo, enquanto o pai e mãe, ou o responsável, preparam aquela criatura que ela possa chegar aos 18 anos e tenha habilidade própria para conviver em sociedade, sendo livre e favorecendo o bem comum e sendo feliz como ela queira ser, nas possibilidades próprias dali. Agora, uma sociedade como a nossa, em que há um déficit da educação, da inteligência, da vontade, da afetividade, há um déficit do exercício para a liberdade. Então, as pessoas chegam aos 18 anos, muitas vezes, sem a capacidade de autogerenciamento, né, de compreender a si própria. Então, olha que interessante, a carência da formação da inteligência, a pessoa não compreende a si própria, e nem o mundo onde ela vive. Então, a liberdade dela vai sofrer mesmo, vai ser menor do que poderia ser. E vamos pensar, quem entra na faculdade com 17, 18 anos, sai com 21, 22, em tese entra adolescente, sai adulto. Se esperaria que talvez tivesse mais maturidade. No entanto, não é o que se assiste hoje em dia, infelizmente. O professor da Unifor, de Medicina, fez um doutorado na Unesp, em São Paulo, e fez um doutorado também em Lisboa. Em Lisboa, ele fez sobre a questão da formação ética do estudante. Aplicou uma teoria de vários americanos e depois fez um teste empírico, lá em Portugal e aqui na Unifor. Ele ficou pasmo, porque o aluno de medicina, de lá e de cá, entra no primeiro ano com uma certa perspectiva ética, no quarto ano piorou, nas duas instituições. Ou seja, a própria experiência acadêmica hoje vai deteriorando a avaliação ética, moral do estudante. Enquanto pessoa, ele piora, e deveria ser o oposto, deveria aprimorar. Ou seja, a formação que se dá não está conseguindo atingir o nível de reflexão da inteligência, a formação da vontade e da afetividade. Porque as pessoas, às vezes, elas invertem totalmente. Elas acabam usando o período da vida acadêmica para curtir a vida o máximo possível, no sentido, né, e sem cuidar da outra dimensão, que é a formação enquanto pessoa. A formação ética, sem dúvida alguma, entra nisso daqui. E a gente nota também na afetividade, que hoje em dia está muito inflamada, essa hipertrofia do prazer, a busca do prazer. Então, na sociedade que a gente fala o tempo inteiro, o que interessa é ter prazer, e associa a felicidade ao prazer, para o grego a felicidade é a consumação das virtudes realizadas na pessoa. A adesão ao bem, que leva às virtudes, portanto, leva a um cidadão completo. Como é que eu quero, sem formar um cidadão, que haja respeito à ética na política? Se eu induzo e digo que o ideal é curtir a vida o máximo possível, ou seja, a ideia da afetividade, ter o máximo de prazer, em vez de falar que primeiro tem que pensar na prudência, nos valores, eu estou incutindo uma conduta que depois eu vou querer frear. Como? Se eu estimulei sempre a pessoa a buscar só para si o seu bem, ou se aquilo que lhe pareça como bem, bastando o prazer como tal, como é que eu vou cobrar dela depois uma conduta condizente a algum valor social, à cidadania? Não dá. Então, a liberdade, no fundo, ela está cada vez sendo mais depreciada quanto mais falada é. Se fala muito em liberdade, o que está se cantando são desejos fora do contexto da ética. E eu dizia, para a Grécia, para os gregos, na Antiguidade Clássica, a liberdade se forja dentro da ética. A aula de ética era uma aula apreciada e querida, porque era a aula para aprender a ser feliz. Eu quero aprender a escolher bem, eu quero o melhor possível para a minha vida, eu quero a virtude. Essa é a perspectiva. Hoje, infelizmente, as aulas de ética que se tem na faculdade são terríveis. É uma aula, basicamente, um manual de conteúdo que disseram sobre tal. E o professor, ele próprio, não está convencido do valor daquilo que ele está dizendo. Então, ele sequer consegue motivar um aluno para alguma coisa do tipo. Fica pior. É um cumprimento curricular, porque tem que ter, tem que passar. São as propedêuticas. Primeiro, segundo ano, terceiro... agora é assim, agora não está no direito, agora é o que interessa. Quando você afasta a ética do direito, tudo vai por água abaixo depois. Eu vou reduzir o direito a um puro jogo de poder, de interesse, a uma retórica, a um discurso argumentativo, para ver quem prevalece, quem ganha no debate, ponto final. Sem pensar em conteúdos éticos. Quando derrigou o direito, pela justiça, é uma dimensão da ética, necessariamente. Então, é um descompasso muito grande aí, né? E a própria sociedade que, nesse sentido, se julga muito, digamos assim, aberta,
sem perceber, ela acaba sendo uma sociedade que não está formando para a liberdade, né? Bom, vamos voltar aqui agora um pouquinho, a gente fazer aquelas questões anteriores. Então, esse quadro montava dessa forma. Esse quadro eu elaborei quando eu fazia doutorado na Universidade de São Paulo. Eu tratava do tema do impacto da programação televisiva sobre a criança, poderia gerar algum tipo de direito dela, de conteúdo, porque a própria lei estabelece, e a lei estabelece com sanções, inclusive. Ou seja, uma concessão pública a um conteúdo que é transmitido, deve ter um mínimo de cuidado, porque na televisão aberta há um acesso massivo àquele conteúdo. Então, é necessário que, em razão do interesse da tutela da criança, certos conteúdos não passem em alguns horários, algumas restrições, que não tiram a liberdade, simplesmente condicionam a transmissão de conteúdo a certos horários. De modo algum se impede a transmissão. Muita gente tem ojeriza dessa possibilidade, né? Agora, é curioso porque, no fundo, é exatamente um auxílio que se faz para a educação. A LDB, Normas de Educação, prevê que haja em cada etapa da formação da pessoa um tipo de valores a serem desenvolvidos. De certa forma, para tentar ajudar o conjunto da sociedade. Enquanto ordem de governo, acho que é algo correto e que se faça. E tanto é que tem uma abertura na própria LDB, fala que os pais podem ter liberdade de criar de outra forma. Aqui na Unifor, a Nardejane faz o trabalho dela de mestrado exatamente, eu estou orientada na Nardejane, sobre educação domiciliar, que os pais têm liberdade de fazê-lo. Então, a LDB está como uma lei geral para todos, agora quem quiser pode aplicar outros conteúdos e fazê-lo, quem está defendendo ali no mestrado. De qualquer forma, é importante um papel a ser cumprido, dá um interesse em produzir um certo conteúdo. Porque, quer queira, quer não, muitas pessoas que têm poder, usam o poder de fato, não pensando no bem comum, e abusando de quem tem falta de experiência e que é mais facilmente manipulável. Bom, então, estudando essa matéria, eu fui em busca na antropologia entender a própria questão do dano moral, como que ele se dá. Como você consegue conduzir uma pessoa a um comportamento que você esvazia, de certa forma, a inteligência, esvazia a vontade, e você condiciona o comportamento pela afetividade. Quem trabalha muito com isso? Publicidade, direto. A propaganda ela não quer dialogar com a tua inteligência. Eu não vou falar da Coca-Cola, olha, a Coca-Cola ela vai nutrir você, ela é boa para a pele, a Coca-Cola... Não, ela é gostoso, pessoal. Ponto. Você é livre para beber Coca-Cola porque é gostoso, ponto final. A propaganda vai nesse foco, é gostoso, beba já. Ok. Agora, a questão é quando você faz esse tipo de indução de comportamento, para quem não consegue avaliar, e, de certa forma, aquele hábito gerado a partir daquele estímulo não é um hábito bom para aquela pessoa, você está condicionando-a a uma conduta, a um comportamento. Ela está elegendo aquele produto sem saber qual que é todos os efeitos decorrentes. E, nesse contexto, sim, para criança e adolescente, há algumas restrições que são impostas pelo bem comum, promovendo o bem comum. É porque o indiferentismo nessa matéria geraria, de fato, um condicionamento que a pessoa que foi crescendo foi sendo condicionada sem perceber. Então, essa ideia que havia. Então, chegava nesse quadro pela antropologia, as 3 dimensões, a inteligência, a vontade e a afetividade. Então, a nossa liberdade, portanto, ela tem que, de certa forma, estar associada ao próprio humano. A liberdade não é um poder fora da condição humana. O professor Urini sabe também que eu não gosto do princípio da função social, acho que é um equívoco, o modo como ele é usado, é falado. A própria dignidade humana, por exemplo, também, como é cantada, porque acabam sendo subterfúgios para manipulação semântico, para imposição de posições ideológicas a partir dos 2 conceitos. Então, fica fora totalmente do critério avaliativo. E já no direito privado, nós temos vários tipos de princípios, a boa-fé objetiva, que dentro dela já está a dimensão ética ali. Então, a boa-fé objetiva, quando fala, né, o dever de os comportamentos, né, condizentes com a conduta de cooperação entre os contratantes. Ali dentro já está, dentro do direito privado, o conteúdo ético necessário. Não precisa recorrer à dignidade humana, né? E até temos trabalhado um pouco isso aqui no PPGD para poder mostrar que o direito privado tem suficiência, não precisa ficar se falando da dignidade humana, da função social do contrato, da função social da empresa, que são conceitos que não agregam, não trazem conteúdo. Até nesse sentido, um aluno da graduação da Unifor, que eu orientei também na iniciação científica, a gente fez uma avaliação de toda a jurisprudência do STJ de 2003 a 2014, função social do contrato. Conclusão, água. É citado em vários casos, às vezes sem qualquer conteúdo, e outras vezes que vão tentar esboçar um conteúdo é da boa-fé objetiva. Então, isso está um artigo, logo mais vai ser publicado, o artigo, então evidencia isso, nessa falta de... Bom, e no fundo o que acontece é que o discurso criado, muitas vezes, ele facilita esse abuso, esse conteúdo. Agora, a despeito disso, isso também não impede que eu possa pensar na questão ética dentro das próprias normas do direito privado. Bom, aqui voltando um pouco, o tempo é curto. Nessa tabelinha que eu montei aqui, eu fiz questão de colocar potências humanas. Eu dizia, isso aqui já tem Aristóteles, vai encontrar na filosofia grega,
Vou encontrar também em Tomás de Aquino. Inteligência, vontade e afetividade. E coloquei ali, menor, logo abaixo de potências humanas, as chamadas potências inferiores. A memória, a imaginação e as paixões. Todos nós temos memória, imaginação e paixões, que, portanto, vão influenciar a nossa conduta. Claro, mas essas dimensões da inteligência, da vontade e da afetividade, elas acabam se impondo à memória, à imaginação e às paixões. Ou elas podem, pelo menos, ter um domínio político nessa trajetória. E é por isso que é importante que, na educação, as pessoas entendam como elas próprias funcionam, para, a partir daí, poderem avaliar o que estão sentindo e como vão orientar aquela conduta. A palavra sentir é diferente de consentir. Eu posso sentir e dissentir. Eu posso sentir e consentir, que é exatamente a atuação da minha liberdade, pela avaliação intelectual, que vai direcionar aquela conduta. Então, entendido um pouco essa dimensão, a gente falava, então as questões anteriores, eu iria de trás para frente, elas vão ter que passar por essa ideia, né? Entender quem é o humano. Para falar em liberdade em ética, para falar que a liberdade só existe dentro da ética, tem que ter o que é a ética e o que é a liberdade. E para poder amadurecer os conceitos, vale a pena voltar em alguns autores clássicos, que hoje em dia estão esquecidos, para recuperar aquele conceito que, ao longo do tempo, digamos assim, levou as várias civilizações a amadurecerem em perspectiva de entendimento. Se o mundo atual está um pouco perdido, e hoje pela manhã o Martim lembrava isso, vamos ler os clássicos da literatura. E aí vamos ler os clássicos da filosofia. Porque a sabedoria que ali foi criada, foi descoberta, é uma herança de todos nós. Então, por um princípio de sustentabilidade, vale a pena conhecer e passar para a geração que nos sucede. Quando há uma ruptura, a geração que vem não recebe nada de conteúdo, porque cada geração nova zera totalmente a informação de uma para outra. Se você não estuda, não lê, você não vai ter acesso àquele conteúdo. E a nossa geração se entreteve com muitos conteúdos que não têm nada a ver para responder as questões fundamentais, né, e se perdeu em outras tantas, né, e acabou deixando de lado essas que são essenciais. Então, essa ideia que a liberdade, a meu ver, envolve, sem dúvida alguma, ética, não ética sem liberdade, não há liberdade sem ética. Vamos comer aqui para o final. Essa aqui é a ideia. Eu acho que não existe liberdade sem ética, não existe liberdade sem compromisso, não existe liberdade sem verdade. E aí vem outra questão interessante, que não vai dar para desenvolver aqui agora, mas essa é a ideia. Só estamos aqui conversando, vocês estão me ouvindo, porque todos nós imaginamos que algo seja verdadeiro. Nem se alguém vai me contestar porque acha que o que ele está pensando é mais condizente com a realidade do que aquilo que eu estou dizendo. Ou seja, a gente não funciona sem a bússola da busca da verdade. Não significa, portanto, que nós vamos esgotá-la, mas a presença dela é inafastável. A gente não consegue. Qualquer um que tente afastar, fala, não existem verdades. Já pressupõe que o que está dizendo é verdade. Tudo é relativo. Portanto, essa frase também o é. Ou seja, não se consegue sair. Nós não temos a liberdade sem a verdade. Liberdade sem sociedade também não existe. Para preparar a liberdade. Né? Entendo também dessa forma. Né? Isso não significa que não possam haver abusos práticos que acontecem, de leis, inclusive, práticas que abusam. Agora, eu falo filosoficamente, a própria liberdade é um fruto da vida em sociedade. Né? Então, e aqui o conceito que mais me agrada de liberdade é esse, capacidade de autodeterminação ao bem. E vai a discussão, o que é o bem, afinal? E vai para a antropologia, vai para essa inquietação, para as dimensões. E o humano tem a capacidade de fazer-se livre em toda circunstância, que é algo curioso também. Porque a gente pode, em qualquer situação, encontrar para dentro de si uma dimensão própria da liberdade também. O Victor Frankl, que foi citado hoje aqui até pelo Rodrigo, no comecinho pela manhã, ele ficou um tempo no campo de concentração, onde morreu o pai, a mãe dele e a esposa. O judeu, psiquiatra, desenvolveu logoterapia observando o que acontecia com aquelas pessoas presas naquele contexto. Ele notava isso, que as pessoas ali, que tinham mais saúde física, inclusive, o tinham, porque conseguiam ter um senhorio naquele contexto, um autodomínio, uma liberdade dentro daquele contexto. Como? E ele próprio exemplificava. Chegava uma comida para ele, comida suja, um prato sujo, e os soldados alemães queriam humilhá-los. Ele, judeu, ele fazia questão de comer com dignidade e comer só metade. Ele ficava com certa fome ainda, mas ele que disse a última resposta, ele que atuou, ele escolheu o seu comportamento, ele teve uma conduta. Ele não se deixou virar animal, que é o que o alemão queria tratá-lo como animal. Então, nesse contexto, ele preservava uma dignidade, uma fortaleza que dava até saúde física para ele. Notava que isso acontecia com vários ali. Então, qualquer circunstância que a gente se encontre, há uma dimensão para dentro da pessoa que ela pode reencontrar essa capacidade de se autodeterminar ao bem, em qualquer contexto em que ela se encontre.
Então, isso é interessante do ser humano, a capacidade de sempre encontrar certa liberdade. Por fim, a palavra diligere, em latim, quer dizer amar. Vem de eligere, de escolher. Então, a liberdade é fundamental, porque é a partir dela que se conecta a ideia do próprio amor humano, né? Não é possível amar sem a liberdade. E todo mundo sabe que o amor, no fundo, é que vai realizar mais a pessoa e caminhar para a felicidade. Obrigado. Obrigado os palestrantes aqui pela excelente explanação de vocês. Devido ao tempo curto que nós temos agora, eu vou fazer apenas uma pergunta para a mesa e eu escolhi a pergunta mais geral. Já que a legislação positiva distanciou-se dos princípios morais e costumes que a antecedem, o descumprimento de tais leis é algo ético? Depende da lei, né? Tem que ver aí, falar genericamente, os caras estão gravando. Mas é ético, sim. Em que sentido? Vou explicar. Dando de novo o exemplo do direito do trabalho, que é fácil, né? Eu estou falando sinceramente, assim, eu sinto uma raiva interna, sabe? Quando eu vejo assim um cara que naturalmente é um cara sensato e tal, dizendo que vai botar a faculdade no pau, como se diz, né, na Justiça do Trabalho, sabendo que ele aceitou as condições de trabalho, que não são nada degradantes, não vamos deixar de choro também, né? O professor gosta muito de chorar, tudo bem que a gente não ganha lá, essa é maravilha, mas está lá porque quer, tem outro emprego, está lá porque quer, não é titulado nem nada, não luta para, enfim, para melhorar na profissão, só faz reclamar. Tudo que ele faz dentro da faculdade é combinado e quando sai, entra na justiça alegando tecnicalidades que, para quem trabalha na área do direito do trabalho, sabe que a gente sempre vai encontrar alguma coisa, sempre vai encontrar. E aí eu quero fazer uma confissão para vocês, assim, eu recuso essas causas lá no escritório. Eu estou sendo sincero, eu não estou sendo cínico. Eu recuso essas causas lá no escritório. Eu pergunto, quando... claro, eu faço mais... a atuação trabalhista é mais empresarial, mas de vez em quando aparecem, né, reclamações trabalhistas e eu faço um histórico, né, e quando eu percebo que o sujeito sabia aonde estava se metendo, eu não faço, né? Então, nesse sentido, veja, nesse sentido, é antiético obedecer à lei trabalhista, nesse sentido. Mas eu não posso fazer a afirmação genérica, por quê? Porque também há outro sentido que também não é muito ético, não. Que viola lá o viver honestamente, certo? Que é aquele sujeito, por exemplo, que ele pede para não ter a carteira assinada porque quer o seguro-desemprego, ou Bolsa Família, ou violar algum pacto qualquer, enfim. Ele se enrola numa trama de legislações paternalistas, entendeu? E termina tendo que fazer, assim, usar isso como subterfúgio. Nesse caso, eu não sei, acharia complicado afirmar que é ético, né? Talvez seria indiferente, não sei. Mas o sujeito que a viola, vamos lá, dois sujeitos que acordam, né, uma relação de trabalho para além da famigerada CLT, na minha opinião, praticam uma atitude ética. Se era essa a pergunta, acho que eu respondo assim. Acho que dá. Isso aqui, né? Bom, eu acho que a resposta está no mesmo sentido, né? É que a questão de saber até que ponto o desrespeito à lei seria antiético depende da circunstância concreta e da lei em concreto. Então, a análise pressupõe esse conhecimento, tanto da lei quanto do fato em si. Basta lembrar uma atitude concreta no direito hoje, que a pessoa é isentada de pena, o furto famélico, esse denominado. A pessoa que está morrendo de fome e come. Pega um pouco. Deveriam, nesse caso, se o que ela pegou para comer era necessitário, e provando-se isso, ela não será julgada criminosa em razão desse ato. Isso é de tempos imemoriais. Tá? Então, a fome em si. Agora, claro, ela está morrendo de fome, foi no restaurante francês e furtou o prato mais caro, pediu o prato na mesa, etc. e tal, veio, comeu. Claro, a circunstância mostra que, de fato, não é uma necessidade falimentar, né? De fome. É bem diferente o contexto.
Então, varia pelo contexto, né? Acho que, de acordo com o contexto e com a lei, é que vai ser avaliado, né? Muito obrigado aos expositores pelas suas respostas. E agora eu declaro aqui o fim desta mesa, Ética e Liberdade. Nós teremos aqui meia hora de intervalo e depois nós voltamos com o keynote do presidente e fundador do Grupo Localiza, Salim Matar.